Um dos temas mais intrigantes e, ao mesmo tempo, mal compreendidos da teologia cristã é a descida de Jesus à região dos mortos após sua morte na cruz. Muitos cristãos recitam no Credo Apostólico: desceu à mansão dos mortos, mas poucos compreendem o significado dessa afirmação. Este estudo visa apresentar base bíblica, teológica e histórica para mostrar que Jesus realmente desceu à região dos mortos e pregou aos espíritos em prisão, revelando a vitória da cruz e cumprindo o plano eterno de Deus. 1 Pedro 3, 18 a 20. Pois também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes. 1 Pedro 3, 18 a 20. Jesus morreu na carne e foi vivificado pelo Espírito. Nesse estado, foi e pregou aos espíritos em prisão. Esses espíritos estavam presos desde os dias de Noé. Esse texto é central para a doutrina de que Jesus desceu à região dos mortos, em grego, Hades, em hebraico, Sheol, e proclamou sua vitória. 1 Pedro 4,6. Porque por isso foi pregado o evangelho até aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Aqui Pedro reforça que o evangelho foi anunciado até aos mortos, para que pudessem ter oportunidade de vida diante de Deus. Efésios 4, 8 a 10. Desceu às partes mais baixas da terra. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu. Que é, senão que também antes havia descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus. Partes mais baixas da terra era uma expressão comum para Sheol, Hades, a morada dos mortos. Jesus desceu para libertar os cativos, os santos do Antigo Testamento, e depois subiu levando-os consigo. Salmos 16, 10. Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Pedro cita este verso em Atos 2, 27. Aplicando a Jesus, isso indica que Jesus realmente esteve no Sheol, mas não ficou lá porque ressuscitou antes que seu corpo se corrompesse. Lucas 16, 19 a 31. A parábola do rico e Lázaro. Embora anterior à cruz, Jesus descreve o estado dos mortos, o Sheol, Hades, dividido em duas partes: seio de Abraão, conforto; lugar de tormento, sofrimento. Quando Jesus morre, ele diz ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Esse paraíso era entendido como o seio de Abraão, indicando que Jesus desceu a essa região dos mortos justos. Colossenses 2,15. Triunfo sobre os principados. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso sugere que, ao descer ao Hades, Jesus proclamou sua vitória sobre as forças espirituais das trevas que estavam ali tentando manter cativos os mortos. Testemunho histórico da Igreja Primitiva. O Credo dos Apóstolos, século II, 3. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Pais da Igreja, como Inácio de Antioquia, Irineu, Tertuliano e Agostinho, afirmaram essa doutrina. Era visto como parte essencial da obra de Cristo. Morte, descida ao Hades, ressurreição, ascensão, objetivos da descida de Cristo ao Hades. Proclamar vitória sobre o pecado, a morte e Satanás. 1 Pedro 3,19. Colossenses 2,15. Libertar os santos do Antigo Testamento e levá-los ao céu. Efésios 4:8 a 10. Hebreus 11. Oferecer oportunidade de ouvir a verdade aos que estavam em prisão. 1 Pedro 4:6. Cumprir as Escrituras. Salmos 16:10. Atos 2:27. Pregação x evangelização. O verbo grego usado em 1 Pedro 3:19 é kyrisso, que significa proclamar, anunciar como um arauto, e não necessariamente evangelizar para a salvação.
Portanto, Jesus não foi oferecer uma segunda chance de salvação a todos, mas anunciar que a redenção havia sido cumprida. Implicações doutrinárias. A morte de Jesus não foi derrota, mas triunfo. Até os mortos ouviram seu anúncio. Mostra que ninguém está fora do alcance da soberania de Cristo, nem os que já morreram. Reforça a esperança cristã na vida após a morte e na ressurreição final. Sim, Jesus realmente desceu à região dos mortos após sua morte e pregou aos espíritos em prisão, cumprindo profecias, proclamando vitória e libertando os santos do Antigo Testamento. Essa doutrina não apenas é bíblica e antiga, mas glorifica a magnitude da obra da cruz. Jesus desceu ao mais profundo para que nós pudéssemos subir ao mais alto.